Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula e hoje na nossa aula de matemática a gente vai ver como é que se resolve uma equação do primeiro grau. Na aula anterior a gente viu a introdução, termo de uma equação do primeiro grau. Agora a gente vai ver como resolver essa equação, tá certo? Prestem bastante atenção, fiquem atentos, observe os passo a passo de como fazer a resolução e ao final da videoaula tentem responder as questões propostas que está aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Resolução de uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Para resolver uma equação do primeiro grau, seguiremos os seguintes passos. Primeiro passo, colocar no primeiro membro todos os termos que possuem incógnita e colocar no segundo membro todos os termos que não possuem incógnita. Para tanto, utilize a seguinte regra: trocou de membro, trocou de sinal, tá certo? Observe que na aula anterior, em introdução de equações, a gente viu que é o primeiro membro, que são os termos que ficam antes da igualdade, e segundo membro são os termos que ficam depois da igualdade. Então, para resolver, nós vamos colocar todos os termos que têm incógnita no primeiro membro, e os termos que não têm incógnita vão ficar ou vão passar para o segundo membro. Para isso, quando a gente mudar algum termo de lado ou de membro, vamos trocar de sinal. Se ele tiver mais, ou seja, for positivo, ele vai negativo, vai colocar o sinal de menos. Se ele tiver menos, se for negativo, ele vai passar com o sinal positivo. Vamos colocar o sinal de mais. Vamos ver bem aqui um exemplo. Observe o exemplo. 7x mais 80 igual a 4x menos 7. Aí é uma equação, tá certo? Primeiro membro, 7x mais 80. Segundo membro, 4x menos 7. A incógnita é x. Foi isso que a gente viu na aula anterior. Agora, para iniciar a resolução, vamos colocar todos os termos que possuem incógnita no primeiro membro. No caso aí o 7 possui incógnita, ele já está, então permanece como está. O 80 não possui incógnita, então ele tem que ir para o segundo membro. O 4x tem uma incógnita, ele vem para o primeiro membro. Se ele não possui sinal, é porque é positivo, tá certo? Todos os termos que não possuem sinal, eles são positivos. Então, quando eu trouxer o 4 para o primeiro membro, ele vai vir negativo. E o 80 nós vamos passar para o segundo membro, ele está positivo com sinal de mais, vai com sinal de menos. O 7 permanece porque ele já está no segundo membro. Como fica isso? Da seguinte maneira, ó, 7x permanece. A gente trouxe o 4x para o primeiro membro, ele era positivo, não tinha sinal. Quando não tem sinal é positivo, ele veio negativo. Igual a 7, menos 7, já estava no segundo membro, ele permanece. E passamos o mais 80 para o segundo membro, pois ele não possui incógnita, então ele não pode ficar no primeiro membro. Vem menos 80. Então, para o primeiro passo, fica da seguinte forma, dessa seguinte maneira, aí como foi apresentado. Vamos para o segundo passo. Segundo passo, simplificar as expressões em cada membro, torná-las mais simples. Como? Para esse passo, basta realizar as operações indicadas na equação. Para tanto, lembre-se de como devem ser realizadas as somas de números inteiros, as somas algébricas de números inteiros. A gente já estudou, tá certo? Só relembrando, sinais iguais, 2 mais ou 2 menos, a gente sempre soma os valores e no resultado coloca o mesmo sinal. Se for 2 mais, a gente soma e o resultado fica mais. Se for 2 menos, também a gente soma e o resultado fica menos. Sinais iguais, soma e coloca o mesmo sinal. E se for sinais diferentes, diminui o maior módulo pelo menor módulo, o maior valor pelo menor valor, e conserva o sinal do maior valor absoluto, tá certo? E conserva o sinal do maior. Então, sinal diferente, um mais e um menos, ou um menos e um mais, sempre vai diminuir o maior pelo menor e colocar no resultado o sinal do maior valor absoluto. Vamos ver na prática. O mesmo exemplo lá, continuando a resolução. A gente vai fazer agora simplificar. Tem 7x menos 4x, vai dar e menos 7x e menos 80x, vai dar quanto? 7x
menos 4x vai dar 3x. Eu tenho 7x menos 4x, fica 3x. Menos 7 com menos 80, foi a regra que eu acabei de falar. Sinais iguais, soma, então 7 mais 80, 87. E coloca o mesmo sinal, menos 87, tá certo? Muito fácil. Vamos para o terceiro passo. Terceiro passo, isolar a incógnita no primeiro membro, deixar ela sozinha. Isolar é deixar ela sozinha. Observe lá que ficou 3x, já estava acompanhado do 3, tá certo? Para isso existem alguns critérios a ser obedecido. Alguns casos, como no exemplo acima, a incógnita aparece sendo multiplicada ou dividida por um número qualquer. Para isolar a incógnita no primeiro membro da equação, deve-se considerar a seguinte regra. Caso o número esteja multiplicando a incógnita, ele passa para o segundo membro dividindo, de preferência em forma de fração. Caso o número esteja dividindo a incógnita, se ela estiver em forma de fração, passa para o segundo membro multiplicando. No caso do nosso exemplo, aí ó, 3x. Como eu falei na aula anterior, quando um número está unido a uma letra, isso significa uma multiplicação. 3x é a mesma coisa de 3 vezes x, então ele está multiplicando. Como a regra sugeriu, se estiver multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração, para que o x fique sozinho e isolado. Então eu tenho que passar para o 3, para o segundo membro. Como? Dividindo em forma de fração. Observe que a incógnita x está sendo multiplicada por 3, portanto, 3 deve passar para o segundo membro, dividindo. Então, como eu já falei. Logo, o quarto passo terá o seguinte resultado. Então, 3x menos 80 é igual a menos 87. Isolando a incógnita que é x, vou passar o 3 para o segundo membro, dividindo em forma de fração. Aí, o quarto passo, efetuar a divisão. 87 dividido por 3, 29, negativo, menos 29. Então, o valor da incógnita é menos 29. Assim que se resolve uma equação do primeiro grau. Pode te dizer, é muita coisa, não é? Não é. É só seguir passo a passo, ter calma, paciência e botar isso em prática, tá certo? Vamos ver outros exemplos. Como se diz, só aprende, só entende colocando em prática, fazendo atividades. Resolver as seguintes equações do primeiro grau com incógnita. X mais 4 igual a 9. Qual é a primeira coisa que vamos fazer? Isolar, passar os termos que tem variável no primeiro membro e os invariáveis para o segundo membro. No caso aí só existe o x, que é incógnita. O 4 é invariável, ele não está acompanhado de incógnita, então ele tem que vir para o segundo membro. Ele está positivo, ele vem negativo. Então fica x igual a 9 menos 4. É uma equação simples aí. Praticamente já está resolvido. Faz apenas resolver 9 menos 4. Quanto é 9 menos 4? 5, desculpa. 9 menos 4, 5. Então, x igual a 5. Está resolvido. Já descobrimos o valor da incógnita. Já resolvemos a equação. Mais um outro exemplo. 5x menos 2 igual a 8. Isolar os termos que ele tem incógnita no primeiro membro. Já está, que é o 5x. Vamos passar o 2 para o segundo membro. Ele não pode ficar no primeiro membro porque ele não tem incógnita. Se é menos 2, ele tem que passar como? Mais 2. Tem que mudar o sinal, não esqueça. Do 8 não muda porque ele já está no segundo membro. Então, 5x é igual a 8 mais 2. Então, 8 mais 2 é 10. Agora vamos ter que isolar a incógnita, deixar ela sozinha. O 5 está unido à incógnita, ao x. Então, quando um número está unido a uma letra, é uma multiplicação. Se é uma multiplicação, temos que passá-lo como? Dividindo em forma de fração. Então, por isso que ficou 8 mais 2 é igual a 10, dividido por 5. Quanto é 10 dividido por 5? X igual a 2. Tá vendo? É só ter um pouquinho de paciência, tá certo? E se dedicar a fazer as resoluções. Observe que os exemplos vão ficando um pouquinho maiores. Vamos ver um outro. 3x menos 4 é igual a 2x mais 8.
Observe que já está um pouquinho maior. Vamos isolar, trazer todos os termos que possuem incógnita para o primeiro membro. O 3x já está, ele permanece. Vamos trazer o 2x, ele não está sem sinal, então ele é positivo. Ele vem para o primeiro membro, negativo. O 8 já está no segundo membro, por isso que ele fica primeiro. Desapareceu o sinal de mar dele aí, porque está no início. Então, no início não precisa colocar sinal, a não ser que fosse negativo, aí seria obrigatório. Então fica 8, continua positivo, traz o 4 para o segundo membro, está menos, ele vem mais, tá certo? Agora, simplificar, efetuando as operações. 3x menos 2x, nós temos 3x, tira 2x, fica quanto x? Fica 1x, nesse caso aí não precisa colocar o coeficiente 1, viu? Aí já tá, o x já está representando que ele é 1x. 8 mais 4, 12. Pronto, está resolvido. Já terminou, já descobrimos o valor da equação. Se você tivesse colocado 1, ia ter que passar ele dividindo. E continuaria 12 dividido por 1 igual a 12. Não ia alterar. Por isso, toda vez que o coeficiente, o número que anteceder a letra, a incógnita for 1, não precisa colocar, tá bom? Deixa somente a incógnita, no caso aí x. Um outro exemplo. 7x menos 2 mais 4 igual a 10 mais 5x. Qual é o primeiro passo? Colocar os termos que tem variável no primeiro membro. O 7x já está. Traz o 5x para o primeiro membro. Ele está positivo, ele vem negativo. Tá mais, vem menos. Igual a 10. Vamos levar o menos 2 para o segundo membro e o mais 4. Estava menos 2, passou mais 2. Estava mais 4, passou menos 4. Faz o que agora no terceiro passo? Resolver, simplificar a equação, resolvendo as operações. Eu tenho 7x menos 5x é igual a 2x. 10 mais 2 é igual a 12. 12 menos 4 é igual a 8. E agora, próximo passo. Isolar a incógnita no primeiro membro, deixá-la sozinha. Para isso, vamos passar o 2 para o segundo membro. Ele está unido à incógnita, é uma multiplicação. Então, ele passa como? Dividindo em forma de fração. O último passo, quarto passo, efetuar a divisão. 8 dividido por 2, 4. Tá certo? Então, é dessa forma que se resolve uma equação do primeiro grau. Então, no início parece um pouco complicado, mas não é. Se você colocar em prática e memorizar passo a passo de como resolver, você conseguirá, tá certo? Então, essa foi a nossa aula. Tenham dúvida? Revejam o vídeo, entrem em contato comigo. Eu estarei aqui à disposição durante todo o período da aula para prestar qualquer esclarecimento e tirar qualquer dúvida, tá bom? Então, obrigado e até a próxima videoaula.